Vamos fazer a baguete de tradição francesa. A baguete de tradição é o produto mais comum da panificação francesa. Para fazer isso, a gente precisa de ingredientes como farinha. A farinha para baguete ela é importante porque precisa ser uma farinha de tradição para fazer uma baguete de tradição. Essa farinha de tradição é uma farinha tipo 65, que é uma farinha especial feita para fazer esse produto, porque é uma farinha que não tem nenhum aditivo químico. Ela é feita para isso. Nós vamos precisar também de água gelada, com uma temperatura mais ou menos de 3 a 5 graus, para ter uma massa que vai sair da maceira gelada. A gente vai precisar também de um pouco de sal fino, normal. Vamos precisar de fermento fresco, isso que vai ajudar ao crescimento da massa. Vamos precisar de um levain líquido ativo. Esse levain foi realimentado com 3 horas de antecedência para poder utilizar ele bem ativo e aproveitar todos os benefícios dele, tanto para o sabor, tanto para a conservação, pela acidez, etc. E vamos precisar de uma segunda água que a gente vai utilizar só no final do batimento. Quando nossa massa vai chegar ao ponto de veio, a gente vai acrescentar essa dupla hidratação que se chama também água gelada. A baguete de tradição francesa é o produto mais comum da panificação. Se vocês visitam a França, vocês vão achar esse produto na maioria das padarias. É um produto que é simples, mas que é não tão fácil a realizar para ter um padrão do dia a dia por conta do comprimento da modelagem. É fundamental a ter um produto padrão para colocar na vitrine, para ter a mesma altura, o mesmo volume de cada produto. Então, a primeira etapa para fazer a baguete é misturar os ingredientes para fazer a autolise. A autolise, que significa misturar água, farinha com um tempo de descanso. Eu vou colocar os ingredientes na maceira. Fechar. Esse batimento é uma mistura, não é para chegar até o ponto, não é para desenvolver o glúten da farinha, é uma mistura homogênea, só. Então vai ser entre 2 e 6 minutos, depende da maceira que vocês utilizam, vocês têm que focalizar na textura da massa. Ela fica homogênea, acabou. A autolise ela vai ser eficiente, principalmente para poder reduzir o batimento da massa. Depois a gente vai recolocar essa autolise na maceira e o tempo que vai ter de descanso da autolise, ele vai reduzir o tempo de batimento. O tempo de descanso da autolise ele é de mínimo 30 minutos, mas vocês podem deixar até 8 ou 10 horas, sem problema nenhum. Mas vocês têm que deixar essa autolise na geladeira. Então, eu faço a mistura, depois eu tiro, vou colocar em caixa de armazém e na câmara fria. E daqui uns 4 ou 5 horas, eu vou poder recolocar ela na maceira. Fazendo isso, eu vou ganhar tempo de batimento. Eu vou poder ter um batimento curto, que significa menos de 10 minutos. Batimento curto, por conta da autolise, isso vai servir para não oxigenar muito a minha massa e para ter mais sabor do trigo. Fazendo a autolise, a gente vai ter um produto mais saboroso.
e a gente vai ter também uma degradação do glúten da farinha. Por isso que o tempo de batimento ele reduz. A autorize, a gente faz para baguete, vocês podem fazer para a maioria dos produtos de pães. Sabendo que mais vocês vão utilizar uma farinha fraca, mais vocês vão ter que utilizar um tempo de autolise curto. Se vocês têm dificuldade de modelagem, a massa que volta, tudo isso, problema de excesso de força, vocês podem aumentar um pouco o tempo de descanso da autolise. A massa está um pouco homogênea. Eu vou raspar um pouquinho a borda da masseira para não ter sobra de farinha, para não ter massa seca que fica grudando. Só para ficar mais homogêneo. E vou recolocar mais um minutinho para finalizar o batimento. Nossa autolise está batida suficiente. A gente pode olhar a textura da massa. Não dá para esticar a massa, ela rasga ainda. Então o glúten não foi trabalhado, é só misturado. É esse ponto que vocês precisam deixar para a autolise. Massa homogênea, acabou. Agora eu vou poder tirar a autolise da masseira simplesmente na mão com uma espátula. É uma massa que não gruda muito. Eu vou colocar essa em caixa para poder descansar. Essa autolise eu vou ter que cobrir e deixar descansar mínimo meia hora. Eu posso deixar até 7 8 horas, ela aguenta. Então, eu acho que vou deixar 4 horas para hoje. Mas não tem problema aumentar um pouquinho ou reduzir um pouquinho. Mas essa etapa é essencial. Nossa autolise agora tem 5 horas de descanso. É interessante ver a diferença da autolise quando eu tirei da masseira e da autolise sem bater. A gente consegue já a desenvolver o glúten assim. E dá para entender, olhando a massa assim, que ela sozinha começou a criar uma rede. Isso é bom para entender que fazendo uma autolise, a gente vai poder reduzir o tempo de batimento dentro da masseira. Isso é realmente fundamental para o sabor do pão, para não oxigenar muito a massa. E se vocês deixam mais tempo de autolise, vocês vão ainda ter mais extensibilidade da massa, mais rede assim que vai se formar sozinho. Isso é para a baguete que a gente está fazendo, mas vale também para um pão rústico, um pão de campanha, um pão integral, vale para tudo isso. Então vamos bater. Eu vou colocar a autolise na masseira. Eu vou colocar o sal.
o fermento fresco. O levain líquido que está bem ativo. Sem deixar nenhuma grama no fundo do bowl. E sobre unicamente a dupla hidratação que eu vou guardar para colocar quando a massa vai criar o ponto de véu. Eu vou colocar na velocidade lenta o tempo inteiro. Nunca bater na velocidade rápida. Eu vou utilizar a velocidade rápida somente para incorporar a dupla hidratação. Esse batimento, idealmente, ele tem que ser menor de 10 minutos, para não esquentar a massa e não oxigenar demais a sua massa. A massa da baguete está com 8 minutos de batimento, então a gente está com menos de 10 minutos. Dá para ver que a massa fica bem lisa na masseira, ela não gruda na borda da masseira, é um ponto suficiente para poder colocar a dupla hidratação. A dupla hidratação da baguete, eu vou colocar 10% da farinha. Eu poderia colocar um pouco menos para facilitar a modelagem. Eu poderia colocar um pouco mais até. Quando vocês colocam mais água na massa do pão, vocês vão ter uma crosta mais fina e um alvéolagem do produto mais bonito. O pão fica mais bonito. Só que qualquer manipulação, toda manipulação vai ficar um pouco mais difícil. Então vamos colocar 10%. Eu vou passar a segunda velocidade e colocar mais ou menos em 2 ou 3 vezes. Eu coloco um pouco de água, eu deixo ela absorver tudo, re-homogeneizar e depois mais água, até acabar com a totalidade da água. Normalmente o tempo para colocar a dupla hidratação ele vai oscilar entre 2 minutos e 5 minutos. Toda a água foi, vou deixar ela absorver e desligar na hora. Tá? Não posso deixar bater mais 5 minutos. Tá? Se vocês precisam sair da padaria, sair de casa, tem que ser a um outro momento. Não dá para deixar a massa sozinha batendo. Senão vai dar problema. Ok. E também eu vou precisar controlar o ponto de véu. A massa fica lisa. Dá para esticar. Bem suficiente. Eu poderia bater um pouco mais para ter mais extensibilidade, mas não precisa. Eu prefiro parar o batimento agora, porque sozinha a massa vai continuando a criar o véu. A massa é boa, vou controlar a temperatura. A gente tem uma massa com 19 graus, que é perfeito. 18, vai baixar a 18,5 talvez, é perfeito. Para baguete, e massas de pães que vão ficar na geladeira, na caixa, as temperaturas boas são entre 18 graus e 21 graus. É melhor ter uma massa mais gelada que uma massa quente demais. Uma massa gelada
vocês vão conseguir a controlar melhor a fermentação. Uma massa quente demais já é mais difícil. Eu vou tirar a massa da maceira, bastante massa, e eu não vou fazer tudo em baguete. Eu vou guardar algumas outras massas para fazer derivados a partir da baguete. Eu vou tirar uma caixa para fazer baguete. Eu vou colocar na caixa 7 kg de massa, que é padrão com esse tamanho de caixa. Caixa de 20 litros, 7 kg, vai ser mais ou menos um terço do volume da caixa. Então, vou molhar a mão um pouquinho para facilitar. A caixa eu passei um pouco de gordura no fundo, gordura vegetal, para não grudar. E o braço esquerdo vem pegar a massa e a mão direita vem cortar a massa. Nunca rasgar. Essa parte é a parte lisa da massa. Eu vou colocar ela no fundo da caixa, para baixo. Porque quando eu vou fazer a dobra, a parte lisa vai ficar em cima. Sete kg baguete. Essa massa eu vou deixar 20 a 30 minutos na caixa assim. E daqui 20 a 30 minutos eu vou fazer a dobra, guardar na geladeira até amanhã. Poderia ser também até depois de amanhã. Se vocês têm um lugar bem frio, tem nenhum problema deixar a massa 48 horas, até, vocês podem deixar até 3 dias, se realmente vocês conseguem a dominar a fermentação sem ter excesso, sem problema nenhum. Nossas baguetes tiveram 30 minutos de descanso, a temperatura estava boa, dá para ver, já nesse tempo ela começou a ter bolhas de fermentação, que é um bom sinal, e eu vou poder fazer a dobra. Eu vou utilizar um pouquinho de água só para não grudar na mão e esticar, dobrar até 2 terços. Virar a caixa, molhar a mão, esticar, dobrar. Virar a caixa, esticar, dobrar. Isso 4 vezes. Hop. E depois eu vou virar a massa inteira. Vou deixar ela no centro da caixa. Vou deixar com tampa e colocar na geladeira, a temperatura de 2, 3 graus, idealmente. E ela vai ficar uma noite inteira dormindo e crescendo aos poucos. Amanhã eu vou poder fazer a divisão, a pré-modelagem, modelagem e todo o resto do processo. A nossa massa da baguete cresceu bem, ela fica ótima assim, dobrou de volume. Vocês têm que antecipar, quando vocês olham a sua massa assim, se sua massa tem muita fermentação, assim, por exemplo, ela fermentou bem, não é demais, não chegou até passar. Mas como ela fermentou bem, eu não vou precisar fazer uma pré-modelagem muito tensionada. No caso, a sua massa fermentou mais que isso, vocês vão poder fazer uma pré-modelagem mais suave, com menos força, menos tensão na pré-modelagem. Massa com menos fermentação, mais tensão. Mais fermentação, menos tensão na pré-modelagem. Simples assim, vale para quase todos os pães. Vocês realmente têm que ficar atentos ao volume que ela ganha na caixa, que é uma chave essencial do processo. A baguete de tradição, ela tem um padrão de peso assado. Ela tem que ser ao mínimo de 250 gramas. Eu vou pesar ela a 350 gramas cru.
que vai dar uma baguete de mais ou menos 270 gramas assado. Eu poderia fazer 330 e ter uma baguete de 250. Geralmente, na padaria, é melhor ter simples, alguns gramas a mais para não ter decepção de clientes, no caso vocês compram um produto que não atingiu o peso. A parte lisa da massa é por baixo. Para cortar ela, um pouquinho de farinha em cima, eu vou cortar fazendo uma linha assim. Uma linha e separando da outra massa. E depois cortar cada pedaço. Tentar, quando vocês fazem a pré-modelagem, a não ter muito pedaço assim que sobra. Por exemplo, na primeira massa, eu tive um pedaço. Então, aqui eu pesei de vontade um pouco menor para poder reaproveitar já a sobra de massa e não ter no final um monte de pedacinho de massa. Para pré-modelar. Para pré-modelar, eu vou fazer uma pré-modelagem oval, porque a baguete é um produto comprido. Se eu faço uma pré-modelagem de bola, eu vou ter dificuldade para fazer uma baguete bem comprida e bem igual. Então eu tenho minha massa aqui, eu vou dobrar assim, virar, dobrar assim e virar de novo. A parte lisa agora fica em cima. Eu vou só ajustar as bordas, acabou. Não precisa tensionar mais que isso. Com essa fermentação eu estou tranquilo, uma pré-modelagem bem suave. Isso é o gesto para aprender. Depois, o padeiro que está acostumado, ele vai ter um outro gesto. Quando eu faço, eu vou pegar aqui, colocar aqui, depois pegar a parte de baixo e jogar ela assim. Depois eu vou voltando assim. E se eu preciso dar tensão, vou colocar os dedos aqui e com os dedos eu vou colocar a massa por dentro, assim. Eu vou deixar a baguete descansar entre 15 e 45 minutos. Quando vocês vão perceber que a massa é boa para modelar, vocês vão testar, tentar esticar. Se eu tento esticar agora, eu sinto que ela vai rasgar, porque eu acabei de fazer a pré-modelagem. Daqui uns 15 minutos, eu vou poder esticar ela mais fácil. Quando vocês sentem que dá para esticar, pode modelar. Então, de 15 a 45 minutos, depende da fermentação da sua massa, depende da temperatura da massa, depende da hidratação, depende do tempo de autólise. Por isso, vocês têm que sentir na mão, claramente. As pré-modelagens estão aqui. A massa faz uma meia horinha que está aqui. Vou jogar um pouco de farinha em cima, para não ter problema de massa que gruda. Testando, se eu quero ver se dá para modelar, eu pego a massa e eu posso esticar. Ela não vai rasgar, dá para esticar. Isso é o bom ponto para poder modelar. Então, minha mesa está limpa, sem pedaço de farinha que poderia atrapalhar para modelar. Eu jogo um pouquinho de farinha, assim, suficiente, ter uma camada fina. E
a massa vai com a parte lisa para baixo. Eu vou com a mão paralela da mesa bater suave. Não é para bater muito a massa, é só um pouquinho, tirar as bolhas de gás que pode ser grande. Se tem sobra de bolhas com gás, quando vocês fazem o corte, talvez ela pode achatar um pouco. Então, só para tirar as bolhas grandes. Depois, eu vou pegar a massa assim e fazer uma dobra. Eu aperto um pouquinho para tensionar na dobra e também sem enfiar os dedos na massa, para ter um crescimento regular. Eu fiz uma dobra assim, eu vou refazer a mesma dobra, apertando um pouquinho para tensionar. Depois eu vou colocar o dedo aqui na costura, na primeira costura, e com os dedos eu vou fazer subir a massa daqui do outro lado, para poder fechar com a base da mão aqui, assim. Dá para ouvir o barulho dos gás que estão saindo da massa, isso é bom, é que ela está segurando os gás. Isso é bom sinal para poder ter uma baguete que vai ter um volume bom no forno. Depois eu vou colocar essa baguete na couche aqui. Na couche eu fiz uma dobra pequena no início, assim, para facilitar depois para colocar no forno. Uma baguete, mais ou menos, tamanho ideal é 50-55 centímetros. Assado, sabendo que ela vai perder mais ou menos 2 centímetros no forno. Então tem que antecipar. Eu coloco um pouco de farinha e minha baguete é um pouco curta aqui. Eu vou pegar ela devagar, assim, para não machucar, e colocando ela na couche, eu vou esticar um pouquinho. É melhor colocar uma baguete menor, vocês modelaram menor, e dar uma esticada na couche, que fazer uma baguete comprida e depois reduzir ela, senão vai faltar de força, vai faltar de apestada, vai faltar de muita coisa, vai dar problema. Então com esse tamanho de couche, que é padrão, uma couche geralmente é padrão, eu deixo 2 dedos de cada lado, mais ou menos, e vai dar o tamanho certo. Fundamental, quando vocês fazem modelagem de baguete, vocês têm que ter todas as baguetes da mesma medida. É um produto que tem que ser padrão. Eu primeiro, sou cliente, se eu compro uma baguete na segunda-feira, eu vou querer comprar a mesma baguete no sábado ou no domingo. Se no domingo ela fica achatada, ou menor ou maior, eu sou o primeiro que vai reclamar. Então tem que ser padrão. Realmente, se esforçar, vocês modelam a primeira, coloca a segunda, ajusta bem para ter um produto que fica bem regular. Vocês entram na padaria, todos os produtos estão ficando padrão igual, já vocês vão achar que é mais gostoso, mas é normal. Essa baguete ela vai ficar mais ou menos de 20 a 40 minutos fora da geladeira, temperatura ambiente, e depois vai para o forno. Se vocês colocam no forno agora, vai dar problema porque ela vai ter excesso de força. Acabei de modelar, então ela está ainda tensa. Ficando na couche, ela vai descansar, perder a força que eu estou dando
na modelagem, perder a atenção para poder no forno abrir. Se ela tem ainda muita tensão, no forno ela não vai conseguir abrir. Ela vai tentar, mas fica muito forte ainda. As baguetes são prontas. Dá para ver, eu vou enfiar os dedos assim, a massa não volta, tem as marcas do dedo. É um jeito de saber se a massa é pronta ou não para assar. Quando ela está começando a perder a força que eu coloquei na modelagem. A baguete assim, a parte lisa é para baixo. Então eu vou ter que virar ela, depois virar de novo e virar de novo. Isso se chama paline e é essencial para poder fazer a baguete. Eu viro com a couche, eu viro e viro de novo. Eu tenho que deixar a baguete bem reta na esteira. Baguete, às vezes quando você se manipula, ela vai mexer um pouquinho, tem que tentar deixar bem reto. Para fazer o corte da baguete, vocês podem fazer só um corte e uma opção. A baguete, geralmente, ela tem vários. Eu gosto de fazer 5 com uma baguete dessa medida. 5 eu acho que é uma quantidade bonita. Para fazer o corte da baguete, vocês têm que começar da ponta até a outra ponta, sem deixar 2, 3 centímetros sem risco. Eu começo assim, inclinada a lâmina sempre, faço o primeiro. Para começar o segundo, é a partir de mais ou menos 1/3 do final do primeiro, de superposição entre os cortes. Para cada corte assim, cada um igual, até chegar a outra ponta da baguete. Eu vou colocar no forno temperatura de 250, 245 o piso, 250, 255 o teto. A baguete de 350 gramas cru, ela vai ficar mais ou menos 18 a 20 minutos. Para a baguete, vocês vão poder ajustar a temperatura do seu forno na relação do tempo. Ou seja, que se vocês colocam a baguete que ela fica 30 minutos, com certeza vocês vão poder aumentar a temperatura do seu forno. E se ela fica 12 minutos, vocês vão poder baixar até chegar no padrão 18 ou 20 minutos. Eu vou colocar vapor que é essencial para o cozimento do pão. Vapor essencial para, primeiro, dar um brilho na crosta, mas também para atrasar o ressecamento da crosta e poder ganhar mais volume. Se vocês esquecem o vapor no pão, vocês vão perceber fácil que tem um problema. Não vai crescer direito, vai ser meio ruim a cor, vai dar problema. Então, realmente é essencial essa questão do vapor. As nossas baguetes estão prontas, eu vou tirar. Voilà.
a corta boa. Eu prefiro, da minha opinião, eu prefiro uma baguete bem caramelizada assim que uma baguete branca. Agora, tem gente que prefere mais branco. Na minha opinião, quando vocês têm um cor de miolo que fica bem caramelizado, vocês têm um sabor que é mais interessante. E vocês têm também uma baguete que é melhor para digerir. Para a baguete, tem que ter uma pestana assim, porque eu inclinei a lâmina, tem que ter essa parte que abriu, que ganhou bastante volume. Voilà. E tem que ter também, coisa fundamental, um padrão. Ou seja, que se eu coloco todas essas baguetes, está tudo igual. Isso é fundamental. Quando eu entro na padaria que as baguetes são tudo diferentes, eu fico bravo. Baguete de tradição francesa, produto mais comum da panificação francesa, produto que eu gosto muito porque é o produto do dia a dia. Baguete tem que ser um produto fresco, uma baguete que tem 2 horas de vida e outra coisa que uma baguete de ontem, uma baguete mais velha. Tem que ser um produto fresco para poder aproveitar tudo das qualidades do produto. Eu vou cortar para ver como que fica o miolo por dentro. Mas tem que ser uma alveolagem irregular, assim, uma massa que vai dar alveolos assim por conta da hidratação da massa. Alors vocês podem às vezes ter alveolagem mais fechado, mais aberto, vai depender da fermentação, da hidratação, mas é isso, o produto que é crocante, a baguete é um produto crocante que vocês vão poder comer com várias coisas. Na França, a gente usa o pão para a entrada, o prato principal, o queijo, até para limpar o prato quando tem molho no fundo. Então, é muito versátil, tem muita opção de comida que vão com a baguete. Vamos recapitular o processo da baguete. Esse processo ele tem um nome que se chama pointage retardé. Por que pointage retardé? Pointage é o primeiro tempo da fermentação da sua massa. É o tempo a partir do momento que sua massa saiu da macera até a modelagem final do seu produto. A gente tem o pointage na panificação francesa e a segunda fermentação que se chama o après. Nessa panificação, a gente coloca muito tempo de pointage e pouco tempo de après. Por exemplo, a baguete, ela pode ficar até 48 horas na caixa, mas ela modelada, meia hora depois, já vai para o forno. Então, a gente modela massas que são já fermentadas. Esse processo do pointage retardé dá para fazer o processo da baguete, do pão de noz, por exemplo, pão de cúrcuma, multigrain. E para vários outros produtos. Pode ser a fougasse, pode ser o pão de cacau, pode ser muitos produtos derivados com outros batimentos. E pointage retardé é basicamente a massa que fica na geladeira de um dia para o outro e que vai ser modelada só o dia seguinte. Alors, para o pointage retardé, esse processo para a baguete, vocês precisam atirar uma temperatura saindo da macera para a baguete e esses pães, para a maioria, a gente vai precisar de uma temperatura mais ou menos de 18 graus até 20 e 21.
fundamental isso. Depois, vocês vão tirar a massa da masseira, colocar em caixa. Pesar, se vocês fazem 200 kg de farinha, vai ter várias caixas. Se vocês fazem só uma receita pequena, vai ser num bowl. Vocês tiram a massa, colocam dentro. E vocês vão deixar um primeiro tempo de descanso, que vai ser entre 15 minutos e 45 minutos. Não tem um tempo certo. Depois desse tempo, vocês vão colocar uma dobra na massa. Vocês vão fazer uma manipulação, fazer uma bola com a massa. Uma dobra. Depois da dobra, vocês vão colocar a massa na câmara fria, na geladeira, num lugar frio. De 12, mais ou menos. Pode ser um pouco menos. Para falar um padrão, de 12 até 48 horas. Ou seja, de um dia para o outro ou para 2 dias. Por exemplo, tem padarias que fecham no domingo, o sábado os padeiros batem a massa para ter a massa pronta na segunda-feira. Temperatura importante aqui de entre 1 grau, vamos dizer, e 4. Necessariamente todo mundo tem uma geladeira diferente, então cada vocês vão ter que adaptar o processo a seu equipamento, a seu frio. Depois disso, vocês vão poder começar as manipulações. Donc, tirar a massa da caixa e fazer a divisão. Divisão dos pães, por exemplo, baguete, tudo 350. E a pré-modelagem. Divisão pré-modelagem. Depois disso, tempinho de descanso. De mais ou menos 15 a 45 minutos. Geralmente, os padeiros que fazem vários, o tempo para pré-modelar tudo, eles já começam fazendo a modelagem final. Depois desse tempo, modelagem final. E depois da modelagem final, um tempo entre 15 e 45 minutos. Fora da geladeira e depois vai para o forno. Isso é o processo padrão para todos esses pães. Vocês podem trocar as farinhas, fazer um pão integral assim, adaptando a hidratação, aumentando um pouco o levain. Depois vocês podem brincar com as receitas. O fundamental disso é essa parte que vai ser o seu ponto de controle. Vocês vão ter que controlar a fermentação da massa. Para controlar isso é o nível da fermentação da massa na caixa. No primeiro dia, vocês vão colocar mais ou menos 1/3 de massa na sua caixa. No segundo dia, ela tem que chegar a 2/3. 2/3 ou 3/4. E contando o tempo de 12 a 48 horas. Se, por exemplo, sua massa não atingir o ponto, quando vocês vão refazer, vocês vão poder, por exemplo, aumentar aqui esse tempo, o primeiro tempo. Se sua massa cresceu demais, vocês vão poder tentar controlar essa temperatura, baixar a temperatura. Vocês vão poder controlar a temperatura da massa, baixar esse tempo. E se realmente está fermentando demais, baixar o fermento fresco da receita. Mas é controlando
isso que vocês vão conseguir a ter um produto de qualidade que não vai ter excesso de fermentação e não vai ter falta de fermentação.